quarta-feira é essa, hein, meus amigos? Hoje estamos aí na entradinha de um feriado. Que feriado? Para vocês verem, eu já tô em ritmo de feriado, né? Todos os dias chegando atrasada aqui. Peraí. Dá uma refrescadinha na voz, que a gente não toma água desde... Eu tomo água de madrugada. Mas todo dia de manhã é bom tomar um pouquinho de água. E é isso, gente. Então vamos lá. Hoje a gente tá no capítulo 10 de Primeira Crônicas e o nosso título é Fim da Genealogia. Então hoje não, na verdade ontem a gente acabou. Não vemos mais sobre genealogias. Passamos 9 capítulos só vendo nomes, né, gente? Então, você que chegou até aqui, parabéns, você é um vencedor, venceu aqueles 9 primeiros capítulos de Primeira Crônicas, onde a gente vai ler nome, 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 e é perseverar, né, que nem a gente disse esses dias. Bom, e hoje, então, ele começa ali a relatar as histórias dos reis, né, como a gente estava contando lá em Segunda Reis, Primeira Reis, Segunda Reis. Os livros de reis, ele vai contar as histórias dos reis de maneira muito sucinta, muito sintética ali. Aqui ele vai relatar um pouco mais. E aí ele vai começar no primeiro rei, que foi Saul, né? Que foi ali depois daquela parte em que os juízes, né, governavam, os profetas. E aí o povo começou a pedir um rei, e aí Deus deu para eles Saul. Mas vai começar falando sobre que já da morte do rei. Tanto que aqui nessa versão fala a morte do rei Saul, mas em outras versões vai falar sobre que ele se suicidou, o suicídio do rei Saul. Então é isso. Aí vai começar falando aí dessa, já de cara falando por que Saul morreu, como foi, como os filisteus começaram a ocupar a terra dos israelitas. Então é isso, vamos embora, que hoje o capítulo é pequenininho, graças a Deus, então vai ser bem rapidinho a nossa live, pra gente partir aí pro feriado, né? Eu ainda trabalho hoje, mas para quem vai feriadar aí, se você vai viajar, que mais? Vai entrar na folia, que mais? Vai viajar, vai entrar na folia? Não, crente não entra na folia não, só se for na igreja. Que, aliás, nós temos aí o nosso congresso lá na nossa igreja, vão ser 4 dias aí, peraí, deixa eu tirar aqui. Vão ser 4 dias, 4, sábado, domingo, segunda, terça, acho que vai até terça. 4 dias de muita palavra de Deus, muita alegria na presença do Senhor. E essa sim vale a pena. Ontem eu estava conversando com uns amigos e eles me contando, né? Do tempo de bloquinho deles. Tempo não, na verdade, um ainda faz isso. Mas a outra fala, ela se converteu e tal. E eles falando, eu ia pro bloco do Rapariguei, mas meu Deus, lá eu não vou nunca mais. Porque lá dá faca, dá tiro, porrada, bomba. Meu Deus do céu. Aí o outro falando assim, porque ano passado, nunca mais eu vou, porque ano passado eu fui, para essas entrequadras, essas festinhas de entrequadra, e aí a gente foi parado, né, pra baculejo e tal, e aí o cara, meu amigo, tava levando uma peixeira, tipo uma facona, né, e aí, sabem quem que eles bateram? Em mim. Eu não tava levando nada, eu não tava fazendo nada, eu só tava acompanhando o cara que não sei o que, eu só tava lá divertindo com a galera. E ele não recebeu nada e em mim bateram. Aí minha amiga, né, que ela também é crente, ela virou e falou, eu acho que ele fez super certo, eu fazia igual a ele, sabe por quê? Porque o bonzinho que tá nesse meio, a gente tem que dar uma surra para aprender a não voltar lá. Olha aí você, agora você não vai voltar mais. Então é isso, gente, sabe? A gente precisa andar nos bons lugares, em boas companhias.
E esse tempo dessa festança, desse carnaval, a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou que... Oxe, mãe, bom dia primeiro, verdade. Ela já chega falando verdade. A gente precisa estar em bons lugares, sabe? Pra gente receber das boas coisas. Porque se a gente está em maus lugares com más companhias, muito provavelmente, ainda que você seja bom, você vai ser confundido com o mal, entendeu? Então que nesse feriado a gente pense nisso, sabe? A gente escolha pelos bons lugares, pelas boas presenças, pela presença de Deus, né? Tem tanto lugar que a festa é santa, gente. Tem lugar aí que... Tem lugar aí não, eles ainda estavam me falando, né? Ai, quando acaba a gente tá tão assim. Gente, sério, quando acaba, vocês acabam mais alegres ou tipo cansado, exausto, tipo com o coração assim meio apertado? Porque é o que as pessoas me passam quando elas vão assim, sabe, curtir assim. Então eu acho que realmente a gente pode... Sobre a surra? Ah, sobre a surra. Uai, mas você já tava aqui? Bom dia. Então é isso, né? Então que nós optemos aí por boas companhias, por bons lugares. Se você está aqui, sabe, existem... Em toda Brasília tem espalhado igreja e pessoas que vão até lá para trazer esse momento de comunhão, de alegria, mostrar que no final de tudo, no final desse tempo, nós podemos aí estar com o coração cheio de alegria, da verdadeira alegria, sem remorso, sem arrependimento, sabe? Com as forças, a energia renovada, as forças, o vigor, sabe? Você vai chegar na quarta e vai partir para o seu ano, porque dizem que o ano começa depois do carnaval, né? Vai partir para o seu ano abençoado, você vai partir para o seu ano muito mais renovado, muito mais cheio, muito mais, sabe, com palavras de esperança, com palavras que vão dar o direcionamento para o seu caminho. Então é isso. Então que você pense nisso, pense aí o que você vai escolher e vai optar para entrar o seu ano. Amém? Amém, Jesus. Obrigada por esta manhã, por este dia, por essa semana, Deus, que o Senhor nos deu. Foi uma semana, sei lá, se para alguns difícil, de vitória, de fácil, sabe, Deus, se foi boa, se não foi. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos trouxe. Obrigada pelos dias de descanso que estão por vir à frente. Deus, em nome de Jesus, muda nossa mente, Pai, que nós, em nome de Jesus, nesse tempo possamos, Deus, levantar honras e glórias a Ti, porque o Senhor é digno, porque o Senhor merece, porque o nosso Brasil, Deus, é do Senhor. E em nome de Jesus nós declaramos que sobre os 4 cantos desta nação, Paizinho, em nome de Jesus nós daremos glória, nós daremos honra, sabe, o seu nome será exaltado e o Senhor, Deus, será glorificado. Em nome de Jesus, o Senhor é o Senhor dessa nação. Portanto, Deus, desde já nós nos arrependemos, sabe, Deus, de toda a prática, sabe, Deus, que o Brasil vier, sabe, Deus, a tá praticando, tá servindo, tá idolatrando, sabe, Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender, Deus, como povo brasileiro e pedir, vem, Senhor, sobre essa nação, mostra que o Senhor é Deus, mostra que a alegria com o Senhor é muito melhor do que qualquer alegria que o mundo pode nos dar. É o que nós oramos, nós te pedimos e te consagramos este momento. Guia-nos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Capítulo 10 vai dizer: os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos, mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquisua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela.
Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram ocuparam aquelas cidades. Gente, uma coisa que me chama a atenção aqui é que, né, Saul, então, ele tinha ali um fiel escudeiro que carregava suas armas, e no momento de que os filisteus estavam com uma luta feroz e ele viu que ia morrer, ele pediu para o seu escudeiro matá-lo, só que o escudeiro ficou apavorado e não quis fazer. Então ele mesmo se jogou. E depois que ele se jogou, o escudeiro dele também se jogou. Então, assim, ele era um exemplo e ele era né, podia se dizer que até um pai para aquele menino, né? Então, aquele menino, ele olhava tanto para a vida de Saul que quando ele fez a pior coisa da vida dele, aquele rapaz fez, né? Foi da mesma forma. E aí no versículo 8 vai dizer: um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Finalizamos então o capítulo 10 de 1 Crônicas, e aqui nós temos aí essa parte também, né, em que os filisteus ali vai, né, meio que dar as boas notícias para o povo dele, levando a cabeça de Saul e as armas deles para o templo do Deus deles, né, e depois mais Jabes, comovido com aquilo, pegou o corpo de Saul, enfim, fizeram um sepultamento digno de um rei, jejuaram por ele, e vai finalizar dizendo que o Senhor fez aquilo porque ele desobedeceu os mandamentos de Deus, consultando o espírito dos mortos e não confiando no Senhor, né? Não consultando ao Senhor. Então, Saul, aí temos o primeiro relato do primeiro rei com a morte de Saul e de seus 3 filhos, não tendo assim a descendência para passar adiante o trono. Então, é isso. Gente, bom feriado para vocês. Bom feriado não, bom final de, assim, bom feriado também. Domingo nós estaremos aqui, se Deus quiser. Aqui não, se Deus quiser na minha casa ou em algum lugar. Mas é isso. Curtam com sabedoria, cheio da presença de Deus, que vocês tenham um tempo de descanso prazeroso, agradável na presença de Deus. Amém? Tchau, tchau, obrigada.